Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cultivando a Paz Interior. Hoje, dia 26 de outubro, segunda-feira, 9 da noite, estamos de volta. A gente deu uma pausa aí de 2 semanas, já estava com saudade, bom estarmos aqui de volta. E o tema de hoje é equanimidade. Equanimidade. Vamos só esperar aqui o Dr. Milton aqui entrar, meu pai, para a gente começar. Quero saber como é que vocês estão, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Puderem já dar um ok aqui pra gente. Quem sabe falar aí de onde vocês estão falando. Eu vi que ele já entrou aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu chamá-lo. Olá, Olá, meu pai, boa noite. tudo bem? Que bom estar com você de novo. Pois Deixa eu é. melhorar aqui a luz, que está escuro. Ah, legal. Pronto. E E aí, aí, tudo bem? tudo Que bom estar com jóia? vocês de novo. Que bom, prazer meu. E dá É boa um noite prazer. Senti para todo falta, mundo. senti saudade das nossas conversas. É, né? Eu também, Das eu nossas também. conversas, da participação de todos sobre a questão da paz interior, né? Do trabalho a ser feito de forma diária, de forma cotidiana, para a gente poder estar cultivando a nossa paz interior e a paz onde nós estivermos. Né? Verdade, verdade. E o tema de hoje é interessante, equanimidade. Eu quero, inclusive, começar confessando duas coisas. Primeiro, confessando a minha ignorância em relação ao termo. Quando você sugeriu, eu confundi com equidade, e aí eu estava pensando numa coisa. E aí depois eu me confundi mais ainda, né? Mas aí foi interessante que depois eu fui realmente dar uma pesquisada sobre o tema, e aí realmente como muito pertinente, né? E com diferentes referências, É. diferentes religiões, filosofias. Acho que vai ser interessante você poder falar sobre isso, né? E a segunda coisa que eu confesso é que quase que eu fiz um videozinho chamando o pessoal para a live, a lá aquele do Tiririca, quando ele fez a campanha dele para ser deputado, né? Que ele falou: vem cá, você sabe o que o deputado faz? Ele falou: eu também não sei, mas vote em mim que eu vou saber e depois eu conto. Então, eu quase fiz um vídeo sobre isso. Você sabe o que a equanimidade tem a ver com a paz interior? Eu também não sei, mas vamos aprender aqui com o Milton e depois a gente te conta. Que Mas enfim, nada, aí que nada. acabou Você, com certeza, você, em relação à equanimidade, você tem uma experiência grande, porque o que importa não são os nomes, né? E até porque a gente vai ver de onde é que surgiu essa lógica e a que eu vejo como a melhor aborda a questão da equanimidade, que é a lógica budista, como eu já tinha comentado com você, não numa questão religiosa, numa linha, não, nada disso. É uma questão filosófica, como eles abordam isso para o cotidiano das pessoas, no dia a dia, independente de quem quer que seja. Né? E a própria vinda, a própria tradução tem tantos nomes, tantas possibilidades, né? E que acabou ficando o nome de equanimidade. Mas o que importa realmente é a sua aplicação no dia a dia e que você tem uma experiência enorme sobre a aplicação, sobre o esforço, sobre o trabalho de se construir em si mesmo, né? Essa prática da equanimidade em relação a si, em relação aos outros, e como que isso pode interferir e interfere de forma importantíssima no cultivar da nossa paz interior. Né? Então, essas suas colocações cabem de um retorno animado das nossas conversas, mas certamente na prática você vai trazer toda a sua experiência em relação a isso, né? Sem dúvida. não, mas é legal já começar por aí. E aí,
E aí que bom, né? Tê-los aqui até para levar o nível aqui dos papos, do nosso Instagram e tudo mais. Mas realmente eu achei Tá bem bom. pertinente até numa ideia. E aí, claro, quero já passar a bola para você, mas em relação a essa questão de buscar um certo equilíbrio emocional, né, principalmente diante das adversidades, né, e eu acho tão pertinente em relação ao nosso tema, né, do cultivando, ao nosso norte aqui, que é o cultivando a paz interior, e eu acho que é o momento de tanta reatividade, né, que É talvez verdade. seria o oposto dessa lógica da equanimidade, né, no sentido da gente às vezes ficar tão reativo e quase que sendo controlado pelo que acontece, né? Então acontece alguma coisa boa e aí eu fico muito bem, mas acontece uma coisa ruim, eu fico muito ruim. Alguém fala alguma coisa ruim, eu fico pior ainda, devolvendo no mesmo tom ou maior, né? E aí as coisas vão tomando proporções muitas vezes desastrosas, assim, super complicadas, né? A gente fala sobre questões emocionais e o que vem muito é isso, né? Às vezes até num imediatismo de eu quero estar bem, mas eu quero que as coisas fiquem bem. Quando as coisas não estão bem, aí eu fico muito mal, e aí eu fico mal por conta das coisas, então eu viro refém das intempéries e refém dos desafios da vida, e o quanto que isso me deixa mal, né? E às vezes esperar estar bem só quando tudo na minha vida está bem, me parece algo até meio impossível, não diria impossível, porque, sei lá, nada é impossível, Para mas lá de muito utópico, né? difícil, né? É Muito verdade, difícil com certeza. de acontecer. É muito difícil de eu acreditar que eu vou conseguir ficar em paz se eu acreditar que eu só vou ficar em paz quando tudo na minha vida, todas as áreas da minha É vida verdade. estiverem muito bem, ou todo mundo ao meu redor estiver muito bem. É verdade, é verdade. Tá vendo? Você já começou explanando sobre a questão da equanimidade, e eu só vou dar agora 2 pinceladas e pronto. Ah, imagina. Eu Mas quis assumir minha ignorância, mas assim, a ignorância ela é sempre muito vasta. Mas aí a gente tem que correr atrás um pouquinho para não também ficar preso. Antes da gente começar, eu estava lendo aqui os comentários e a Mirinha, com toda a gentileza dela e com todo o carinho, ela dizendo que sentindo saudade da nossa dupla, né? E a gente também sente saudade, eu pelo menos senti muita saudade dessa nossa conversa e da participação de vocês. E você sempre, Mirinha, participando tão intensamente das nossas conversas, né? Então, essa saudade é recíproca, realmente. Né? Que bom que a gente está aqui de novo, está aqui com vocês, para a gente poder estar refletindo junto sobre questões que interferem de forma tão importante no cultivar da nossa paz. Né? E como a gente sempre coloca, o cultivar a paz é um processo que não tem limite, é um processo que não se acaba. Né? É uma meta, e é uma meta que a ser trabalhada de forma permanente, até porque a gente não aprende quando chega em algum lugar, a gente aprende no caminhar da nossa existência para chegar em algum lugar e cada um vê da sua forma peculiar. Né? Uns veem como um processo de inúmeros renascimentos, numa evolução espiritual contínua, outros veem realmente como um término dessa vida e aí definindo a sua situação para a eternidade. Enfim, cada um vê da sua forma, mas de qualquer maneira, independente da forma que as pessoas podem ver o nosso caminhar, né, nessa existência encarnada, né, como pessoas, de qualquer maneira, o nosso aprendizado está no caminhar. O nosso aprendizado está a cada momento. Né? Aquela história, a cada momento que abrimos os olhos pela manhã, é mais uma possibilidade que nós temos de construir um novo hoje. Né? E esse é um aspecto fundamental para que nós tenhamos a clareza dessa nossa atuação e dessa construção permanente, desse cultivo permanente. Né? E juntamente com a paz, eu achei, e quando nós conversamos sobre a questão da equanimidade, eu achei um aspecto muito importante, né? Extremamente importante, vinculado à questão do cultivo da paz, assim como a gente conversou sobre a amorosidade. Né? E o que eu acho interessante, por isso que eu queria estar trazendo algumas reflexões que a gente pega emprestado do budismo, não numa lógica
religiosa, não, eu sou a favor, eu sou contra o budismo, eu sou a favor do cristianismo, não é nada disso. É só um emprestar de uma visão filosófica, né? De uma prática cotidiana, de uma vivência cotidiana, independente da tradição religiosa que a gente vai seguir, que a gente vai fazer opção. Então, por favor, a minha ideia não é fazer apologia a esta ou aquela tradição de forma alguma. Mas eu quis pegar emprestado do budismo, e depois a gente pode refletir sobre algumas outras, exatamente pelo detalhamento e pela riqueza da reflexão sobre a equanimidade no nosso dia a dia, e como isso é importante para que a gente possa cultivar a nossa paz, já que esse é o nosso tema principal das conversas de segunda-feira, né? Então, esse é um aspecto importante que eu queria estar trazendo. E essa forma da equanimidade que a gente pega emprestado da filosofia budista, ela está sempre acompanhada do que se coloca enquanto de imparcialidade e serenidade. Eu acho que são duas coisas muito importantes para o nosso dia a dia, né? Quando nós somos parciais nas nossas avaliações, nas nossas relações, nos nossos julgamentos, que nem devem acontecer, né? E da mesma forma, quando perdemos a serenidade, nós perdemos realmente o equilíbrio, não só emocional, mas das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso caminhar, né? Então, essa questão da equanimidade, estando embasadas, né? Ou melhor dizendo, estamos sempre envolvendo a imparcialidade, a serenidade, é algo importante para começar a pensar, né? Inclusive, é tão importante essa questão, e aí eu queria até situar nessa questão do budismo, eles colocam a equanimidade num grupo chamado das 4 grandes virtudes, né? Alguns chamam até das 4 divinas moradas, ou 4 pensamentos imensuráveis. Imensuráveis porque você avança, 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 e tem sempre mais a avançar. Quer dizer, você não atinge um fim. É exatamente um processo de construção permanente. E essas 4 grandes virtudes, essas 4 divinas moradas, né? Siddhartha dizia, inclusive, as 4 moradas de Brahman, né? Que é a questão divina do hinduísmo, mas ele traz a equanimidade juntamente com a compaixão, a amorosidade e o que eles chamam de alegria solidária. Então, e de uma forma tal interligada entre elas, que não pode haver amorosidade plena sem que haja junto a compaixão, a equanimidade e a alegria solidária. Da mesma forma que não pode haver equanimidade plena sem que haja juntamente a vivência da compaixão, da amorosidade e alegria solidária, e assim por diante, né? E é por isso que eles colocam como as 4 divinas moradas, que são 4 aspectos fundamentais para termos de forma solidária no cotidiano da nossa vida. Então, isso não tem nada a ver com opção de tradição religiosa, tem a ver com o nosso cotidiano, né? A nossa prática amorosa com as pessoas, que nós já falamos aqui na última vez, a visão compassiva, que é você ver o sofrimento do outro, estar com o outro no momento do seu sofrimento, da sua dor, ser solidário ao outro no momento da sua dor, claro, sem que você precise absorver essa dor, né? E é interessante que tem um líder budista que dá o exemplo do médico, por exemplo. Eu achei interessante porque, né, eu vivi muito isso, em que você não precisa ter a doença de quem sofre para poder estar com ele no momento de dor, não só para tratar aquele problema, mas ser solidário a ele naquele momento de dificuldade, né? Não é uma indiferença também, né? Não é uma indiferença. De forma alguma. Esse é o ponto importante, né? Quer dizer, é você ter o aspecto da amorosidade com o outro, a compaixão, né? E separando, estar com, paixão, dor, sofrimento, estar com a pessoa, ser solidária a ela na sua dor, no seu sofrimento, nas suas dificuldades, e essa alegria solidária. A alegria solidária é uma coisa interessantíssima, né? Porque não é só
estar alegre, estar feliz. Não, a alegria solidária é partilhar dessa alegria. É estar alegre sabendo e vendo com a alegria do outro. É quando está alegre querer partilhar com o outro da sua alegria. Então, essa solidariedade na alegria, a solidariedade na paixão, na dificuldade e na amorosidade, no trato com as pessoas. Isso tudo casa com a questão da equanimidade. Mas o que então seria essa questão da equanimidade? Né? Onde é que ela se encaixa nessa questão? É interessante que quando a gente pega o original da palavra utilizada no budismo, que é em sânscrito, né? A palavra é o peksha, em sânscrito, e o pekka em Pali, que era a língua do Siddhartha. Né? E o que isso significa? Se separar as duas partes da palavra, significa mais ou menos olhar por cima. Olha só que coisa interessante, e como a gente pode já, no próprio nome, perceber a questão da equanimidade. O que é o olhar por cima? É como se nós subíssemos um monte e não tivéssemos limite para aquilo que estamos vendo. Ou seja, perceber de forma não preconceituosa, perceber de forma ampla as coisas que estão acontecendo, perceber eliminando qualquer tipo de discriminação, mas, ao mesmo tempo, como você salientou bem, não quer dizer uma imparcialidade, não quer dizer uma passividade, uma indiferença. É imparcialidade, mas não é indiferença. Né? E esse mesmo autor que eu falei, esse mesmo autor budista, mestre budista, ele dá o exemplo de 2 filhos, por exemplo. Né? O amor que os pais têm a 2 filhos, que são, e você com as suas 2 filhas. As 2 filhas, uma de 7 anos, vai fazer 7 anos agora, a outra vai fazer 9 meses. São completamente diferentes pela idade, pelas características, até características físicas, elas são completamente diferentes. Mas o amor que você nutre por elas é o mesmo. É o mesmo. Você daria a sua vida por elas. Né? Eu tenho certeza disso, porque eu daria a minha por você. Quer dizer, e esse é um sentimento paterno, materno. Né? E elas são completamente diferentes. E quando crescerem, elas vão ser cada vez mais diferentes, porque cada vez são únicas, né? São pessoas únicas. Então, essa percepção da diferença entre as pessoas, mas da importância de se ver todas as pessoas de uma forma semelhante, né, que todos merecem a felicidade e o amor, né? Esse é o grande desafio, e isso é equanimidade. Né? Quer dizer, então, a gente está dando exemplos para a gente poder imaginar, visualizar a equanimidade. Né? Que se coloca a eliminação das discriminações, dos preconceitos. Né? É interessante uma ideia que é colocada, que é remover as fronteiras entre o eu e o outro. Olha só que interessante. Né? É você perceber que o que existe de divino em você existe da mesma forma no outro. O que existe de importante em você existe da mesma forma no outro. A gente rompe essas barreiras exercitando exatamente a equanimidade. Então, esses exemplos, essa ideia, e o que isso tem a ver com a nossa conversa em termos de cultivar a paz? Né? Exatamente sobre alguns aspectos do viver essa equanimidade, que é, por exemplo, o exercício da paciência, do equilíbrio, da imparcialidade, né? Mantendo as emoções de forma mais constante possível. Aquilo que você colocou bem... do que é, né? Do que está, né? Exatamente. E aquilo que você colocou bem da questão das reações. Eu não me esqueço, há muitos anos atrás, eu ouvi uma conversa com uma líder religiosa, uma mulher, uma líder religiosa, e ela comentando que ela tinha conseguido, com todo o esforço, tentar administrar razoavelmente bem as ações que ela desenvolvia na vida. Então, com o exercício, com as práticas meditativas, com as práticas contemplativas, com todo o esforço cotidiano de evolução e de crescimento espiritual, ela estava conseguindo, dentro dos limites das nossas dificuldades humanas, administrar bem a questão das ações. Mas a grande dificuldade
e aquilo que ela lutava intensamente era conseguir administrar as reações. Então, porque as ações você organiza, planeja, prevê, administra e vai e age. A reação, não. E esse é a grande dificuldade, porque quando a gente reage, não é só o outro que recebe a resposta. Nós sofremos a ação da nossa reação. Né? E é capaz, inclusive, de nos roubar a paz ou de cultivar a nossa paz, dependendo do tipo de reação que nós lançamos ao outro ou ao mundo, dependendo daquilo que nos atinge. Então, essa questão da paciência, do equilíbrio, da imparcialidade, é claro que não é fácil, né? Parece, inclusive, que a gente está dando uma receita de bolo que é facinho, mistura tudo e o dia seguinte vai estar resolvido. Claro que não. Mas são coisas importantes para o nosso exercício permanente. Para a vida, né? É um processo. Para a vida, não é para amanhã. Ah, não, eu vou traçar uma vidas, meta. Dependendo de quem. Para quem acredita, né? Exatamente, claro. E não dá, vou traçar uma meta. Eu quero, até o final do ano, ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Não é assim que funciona. Né? E além dessas questões ligadas à paciência, ao equilíbrio, tem essa tentativa da estabilidade, permanecer estável diante das situações, né? Aparentemente boas e ruins. Aí vem a questão da dualidade que a gente sempre tenta questionar e refletir a respeito. Né? Até porque o que é bom e o que é ruim não está no fato, não está no episódio, não está na situação. Está como a gente absorve aquele fato, aquela situação, aquele momento. Né? O significado que eu dou, né? O sentido que eu dou aquilo. Exatamente. Claro que tem situações que tudo demonstra ser devastador. Né? São situações que tudo nos mostra que seriam e que são devastadoras na nossa vida. Mas deixar que elas sejam, de fato, devastadoras ou não, depende da gente. Depende do querer aprender, do querer evoluir, do querer se apropriar, como que eu posso aprender e evoluir com aquela situação. Então, essa permanência, essa tentativa de permanecer o mais estável possível diante dessas situações, das diversas situações do mundo, é um aspecto importante da equanimidade para a gente poder ter essa imparcialidade na abordagem, na visão, dentro de uma lógica amorosa, compassiva e alegre. Né? E aquilo que a gente fala sempre, que você comentou logo no início, é essa contaminação pelo meio. É o efeito esponja, que a gente já falou aqui algumas vezes. Né? Quanto mais a gente permite se contaminar pelo meio, pelas coisas que acontecem à nossa volta, mais nós somos capazes de reagir de forma impensada, de forma desequilibrada, de forma agressiva, o que vai atingir o outro, mas vai muito mais atingir o nosso equilíbrio, o nosso estado emocional. Né? Então, são questões importantes da tentativa de manter o equilíbrio, a estabilidade, e tudo isso precisa de exercício permanente. Isso não é uma decisão pessoal, a decisão é começar o exercício. E o exercício é uma prática diária, permanente, para o resto da vida. Né? Quer dizer, não é só inspiração, é transpiração. Transpiração diária. Né? E também não é uma decisão. Eu acordo bem e vou dizer assim, bom, olha, a partir de hoje eu vou ser um cara equilibrado. A partir de hoje eu não vou absorver os fatos que acontecem à minha volta. Dali a 2 minutos eu dou uma topada com o dedão no pé da mesa, eu já xingo, já saio reclamando, esbravejando. Quer dizer, é uma reação. Claro. Né? E é interessante você falou isso dessa moça, né? dessa sabe, que falou da reação. Eu lembrei de uma frase do Mike Tyson. Ele diz que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Né? Então, é bem isso. Né? Quer dizer, eu tenho meu plano, minha ação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá. Mas aí a reação, quando eu levo a pancada da vida, é que aí às vezes o meu planejamento, minhas ações, às vezes acabam se desviando. Né? Com certeza, com certeza. E não é sem razão
que inclusive também nessa lógica que a gente está trazendo, a questão da equanimidade, né? Ela está calcada, primeiro, aquilo que você comentou bem, de fato, não é Diferença. fugiu o termo. Não é uma indiferença sobre aquilo que acontece, né? De forma alguma, né? Não é aquela apatia, resignação diante das situações, claro que não. Se a gente vê injustiças no mundo, é importante que a gente tenha uma atuação diante dessas injustiças. Se a gente vê sofrimento, é importante, o máximo possível, estar se envolvendo na tentativa de diminuir o sofrimento do outro. Isso é exatamente a questão amorosa, compassiva, né? Com o outro. Isso faz parte do processo de equanimidade, claro, né? Agora, o que é importante é que antes dessa nossa ação, e muito mais ainda da nossa reação, nós precisamos, o que alguns dizem que é apurar o discernimento, né? E esse apurar o discernimento está muito próximo do que se coloca enquanto sabedoria, né? Que é você exercitar essa compaixão, exercitar essa amorosidade e, acima de tudo, exercitar a prática da não violência. Acima de tudo, exercitar a prática da não violência. Então, você vê realmente uma irregularidade, você vê uma situação inadmissível, né? Em que você não é para você ficar parado e indiferente daquilo que está acontecendo, claro, mas como é que eu vou reagir? Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou participar? Os fins, os meios pelos fins, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, e aí vem a questão desse exercício, desse discernimento, apurar o discernimento. É você tentar o máximo possível frear as suas reações. O máximo possível frear as suas reações. Para poder ter tempo. E esse é o aspecto importante. O grande problema da reação é o tempo. Porque se a gente consegue frear a reação, a gente consegue se dar tempo para perceber que aquela reação é inadequada. Aquela reação é agressiva, aquela reação é desproporcional, aquela reação é violenta, aquela reação não é amorosa, aquela reação não é compassiva, não é equânime. Né? É o contar até 10 ali, e às vezes até 100 e até 1000. Essa é a questão. Essa é a questão. Quer dizer, nós não podemos... o importante é tentar realmente segurar ao máximo as reações. Não é não ter reação, é impossível. Nós somos seres sensitivos. Né? Nós reagimos. E vamos reagir porque estamos vivos. É impossível você ficar indiferente a tudo que acontece à sua volta. Impossível. Né? E não é isso que se busca, não é isso que se propõe quando se fala em equanimidade. O que se fala é buscar o máximo possível de equilíbrio. Ou seja, conter o máximo possível da sua reatividade. Não para deixar de reagir. Fortalecer esse músculo, né? Fortalecendo esse músculo. Exercitando, né? Exercitando, exatamente. Malhar o músculo do conter das reações. E esse conter das reações é que exatamente possibilita que você reflita, que você reavalie, que você veja se realmente aquela sua reação ela é adequada, ela é proporcional, ela é compassiva, ela é amorosa, ela é equânime. Se você não está sendo parcial, se você não está sendo preconceituoso, se você, enfim, não importa. Né? E essa é uma questão importante, né? Da questão da nossa reatividade. E tem um aspecto importante, claro, como a gente falou no início, quer dizer, é um processo difícil, é um processo demorado, isso leva a vida, né? Mas precisa ser permanentemente exercitado. Permanentemente exercitado. Né? É importante a gente lembrar que a cada momento da nossa vida nos é dada uma nova oportunidade. A cada instante da vida, a cada piscar do olho, a cada batida do coração, a cada sol que nasce, a cada momento nos é dada uma nova oportunidade. Então, quando a gente percebe que cada momento da vida é uma nova oportunidade, a gente percebe que sempre é possível rever as nossas atitudes, inclusive atitudes equivocadas que tivemos e que sempre temos, né? Revendo e vendo a possibilidade
do exercício do frear suas reações para que elas possam se adequar de forma sábia, né, refletida, para que elas tenham uma resposta mais adequada. Então, esse treinamento com a execução lenta da caminhada, né, eu acho que esse é um aspecto importante, porque o que acontece com a gente, isso você lida com todo dia, que é a ansiedade. A ansiedade leva-nos a correr. A ansiedade leva-nos a querer chegar. A ansiedade leva-nos a querer pular degraus, né? E o que acontece? A gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca, a gente sofre. A pressa atrasa, né? Não sei nem para onde, mas eu tô com pressa. Exatamente. A pressa e a não percepção do seu caminhar, né? Existe uma imagem, eu não me lembro se você já comentou sobre ela, certamente você sabe, mas se eu for repetitivo, talvez tenha alguém que não tenha ouvido, que é exatamente do homem que estava vindo montado num cavalo. Alguém na estrada pergunta: ô, meu amigo, tudo bem? Para onde é que você vai? Não sei. O cavalo é que sabe. O cavalo... Quer dizer, então a gente está não só andando a cavalo sem saber para onde vai, mas como a gente está querendo que o cavalo corra. A 1000 por hora ali, mas aí tem que perguntar para o cavalo, né? Eu quero ir logo, eu quero ir logo. E aí vem exatamente isso que você lida todo dia, que são os problemas da ansiedade, né? E com isso, não só a gente tem as quedas, a gente tem as dores, a gente tem as frustrações, a gente tem os sofrimentos, mas também a gente não se permite aquilo que é mais rico e fundamental na vida, que é aprender ao longo da caminhada, né? Nós estamos aqui para aprender a cada passo, e não para chegar num determinado momento para aprender no final. A gente não está aqui para a prova final, né? A gente não está aqui como numa escola em que eu vou correr para fazer uma prova final. A gente está aqui para aprender a cada momento, E quando a gente perde esse controle, a gente perde a nossa capacidade de perceber as nossas reatividades, a gente perde a nossa capacidade de percepção de cada momento e de cada dia, né? A gente perde a possibilidade de aprendizado. A gente perde a possibilidade de conseguir manter o nosso estado de amorosidade emocional, que é o amor gerando a paz interior, né? Os sentimentos são gerados dentro da gente. E quando a nossa reatividade é inadequada, quando a nossa reatividade ela é preconceituosa, ela é agressiva, ela é violenta, ela é inadequada, nós nos desestabilizamos, nós perdemos essa amorosidade interna e emocional e dificultamos esse nosso processo de cultivar a paz. Então, é fundamental para a nossa paz, né? Essa questão do controle. Pelo que você está trazendo, e eu acho que é um ponto interessante, que é também, até inclusive na minha relação comigo mesmo, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe, né? Para começar, né? Ao aprender com os erros, né? Ao aprender com os tropeços, talvez eu deixe também de me chicotear demais, né? Ou às vezes ter uma relação, uma agressividade comigo mesmo em relação a talvez até alguém possa estar... A Mirinha até comentou aqui que parece que com o meu áudio está dando um eco. Está dando um eco aí para você porque também? o seu... Não, tá sim. É porque o microfone do seu aparelhinho, ele está raspando na sua gola. Aí quando ele fica raspando na sua gola, fica dando esse chiado. Aí fica assim. Mas é porque eu acho que o meu áudio está dando um eco. Aí eu não sei se... entendi. Mas você está com fone de ouvido também, né? Porque às vezes isso dá quando a outra pessoa está sem fone, né? Não, eu estou com fone de ouvido e não estou percebendo eco. Eu estou percebendo, às vezes, esse chiado quando o seu microfone bate na sua lapela, na gola da sua camisa. Ah, sim. Entendeu? Eu tirei e coloquei aqui para ver se... Pronto. Ótimo. Ficou legal. Bom, beleza. Tá joia. Bom, a gente continua. Mas, e aí, então,
muita gente pode estar até pensando nisso, né? Poxa, isso não é para mim, ou eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito reativa, eu sou uma pessoa muito julgadora, e às vezes até acabo me sentindo ainda pior comigo mesmo, e aí, por consequência, talvez até com o mundo à minha volta. Então, talvez essa capacidade de... Não sei se você vê até uma relação com o perdão, ou com o auto-perdão, né? No sentido, às vezes, até de... no caminhar e poder reajustar a rota e poder, às vezes, aprender e, de repente, até tirar algo de positivo a partir de um momento, de uma situação ou de um tropeço que, naturalmente, todos nós, de uma limitação que, naturalmente, todos nós temos. Né? E um outro ponto, então, não sei se você percebe nessa questão, talvez, do perdão também como uma ferramenta que possa auxiliar nesse processo, nesse desenvolvimento da equanimidade. E um outro ponto que me chamou a atenção pois é, o pessoal está comentando que o meu tá com eco e tá chiado, né? Eu não sei o que está acontecendo, não sei se está indo e voltando aí o áudio, né? Eu não tô ouvindo o eco. O chiado eu estou ouvindo, né? quando... O eco não, estou ouvindo o chiado quando o seu microfone bate na gola. Agora, o eco eu não estou ouvindo, mas enfim, não sei, porque eu estou também com esse aparelhinho no ouvido, um fone no ouvido. Será que se você tenta, de repente, encaixar e tirar o seu fone? Porque eu estou ouvindo o eco também. E o pessoal está falando do eco. Não sei se a gente pode fazer esse teste. Alô? Oi. Me ouviu agora? Não, o meu continuou com o eco. Como é que tá o seu? O meu tá normal, eu tô te ouvindo bem. Tem gente que tá falando que tá normal também, né? Inclusive, agora eu tô ouvindo melhor ainda. Ah, tá melhor? Tá melhor. Tem o som, que às vezes pode ser que dê eco, aí por isso que eu desconectei, mas eu desconectei o meu fone para testar. E o meu, tá dando eco, não? Não, eu não. De repente a gente faz aqui tem o fone. Mas é legal, é sempre bom aí o pessoal tá comentando e ajudando a gente nesse sentido, né? Claro. Eu já fiz o Eduardo, por exemplo, está dizendo que... o Eduardo está dizendo, por exemplo, que lá agora ele está normal, não sei se... que bom. Então a gente toca assim, eu já fiz, acho que eu fiz um Fala Ansiedade que eu falei, fiz o programa inteiro e depois quando eu fui ver ficou todo chiado e eu tive que regravar, eu fiz isso 2 vezes. Então é sempre bom o pessoal comentar aqui nos auxílios. Claro. Mas tem um outro ponto que você falou nessa questão do verde. Desculpa, o André falou que melhorou muito, viu, Pedro? Tá aqui, ó. Ótimo, legal. Beleza. Isso de ver de cima, né? E até você ajudou a gente a visualizar trabalhando a ideia da amorosidade com as 2 filhas. E aí, é claro, a gente imagina isso. Agora, quando traz essa ideia da imparcialidade, que eu acho que também é um ponto interessante, e até eu acho que você é estudioso da área, né? Me parece que até algum aspecto do cristianismo que ajuda nesse sentido, na reflexão, talvez alguma ideia de Cristo ajuda nisso, de que às vezes é fácil, talvez, a gente amar ali o nosso familiar, ou os nossos amigos, né? Ou às vezes ser, inclusive, mais complacente, né? E às vezes ter uma tendência a acolher e aí, de repente, ser amoroso e ser mais justo, porque a gente gosta. Mas, às vezes, com quem a gente não gosta, né? Ou, às vezes, com alguém que tem uma posição contrária à nossa, ou alguém que torce para um time diferente do nosso, né? Seja em termos de futebol, de esporte, ou políticos, religiosos, ou de diferentes orientações, né? E aí, talvez esse exercício da equanimidade, quando traz essa ideia, né, esse princípio da imparcialidade também, talvez seja aí um grande desafio, né? Porque gostar de quem gosta da gente, ou gostar, ou tratar bem quem trata bem a gente, né? Ou ter alguém que a gente tem a nossa preferência, todo mundo tem, né? Mas eu não sei se isso até é meio uma provocação de Cristo em algumas passagens, né? E aí você vê essas 2 coisas, né? Talvez essa ideia do perdão talvez seja uma boa ferramenta
nesse ajuste, e também essa questão da imparcialidade, como é que esse aí fica um desafio à parte, né? Tem uma lógica interessante, uma colocação interessante, exatamente nisso que você disse, em que, na questão da equanimidade, ela nos traz uma atitude que pode-se dizer igual para todos os seres. Quer dizer, ver as pessoas de forma igual. E depois eu queria até refletir um pouco essa questão igual e equânime, a outra colocação que a gente foi o que ia colocar. eu achei que era o tema. Mas vamos colocar a questão do igual para poder ter uma visão mais facilitada, né? Então, essa atitude igual para todos os seres, todos merecem a nossa abordagem da mesma forma. Mas só que tem um aspecto mais importante, que é a quebra dos limites que habitualmente nós desenhamos, e desenhamos de forma ilusória, porque é um desenho ilusório nosso, em relação a amigos, estranhos e pessoas que nós consideramos como difíceis, né? Ou seja, é considerar todas as pessoas, todos os seres, como iguais no seu direito a ter felicidade. Eu acho que esse é um aspecto crucial. Se a gente consegue perceber que todas as pessoas têm o mesmo direito a ser felizes, a gente consegue exercitar cada vez mais a equanimidade, independente de quem seja, né? Tentando acabar com a discriminação, com as preferências, os preconceitos, o que não é uma coisa nada fácil, sempre é realmente um exercício. E é interessante o que você colocou no sentido da questão do cristianismo, e eu trazendo o budismo e tal, e não, você sabe disso, muito embora eu tenha já vivido a questão do budismo, mas hoje não exercito, não participo, mas trago a questão da filosofia como conhecimento e reflexão para o dia a dia. Mas muito poucas pessoas, muito poucos mestres, vamos colocar dessa lógica, exercitaram e trouxeram para o cotidiano a questão da equanimidade, como o próprio Cristo, por exemplo, né? Porque ele colocava muito bem, que é muito fácil você amar. Você vai comer com tal pessoa, você vai encontrar tal pessoa, não tinha qualquer tipo de imposto. O cobrador de imposto, as prostitutas, os leprosos, né? Tudo aquilo que representava o estar à margem da sociedade, o estar à margem das pessoas, os serem desprovidos de qualquer graça, né? Para ele eram irmãos. Então, é um exemplo, se a gente pega exemplos de religiosidades, e melhor do que religiosidades, exemplos de espiritualidades, né? E eu gosto muito dessa visão. Esses dias eu estava ouvindo a fala também de um líder religioso que não é budista, e ele comentando que a visão que ele tinha de Jesus era muito como a espiritualidade segundo Jesus, muito mais do que uma lógica tradicional e institucional do cristianismo. E é verdade, porque espiritualidade é a forma que nós nos relacionamos com a divindade, nos relacionamos com o outro, relacionamos com o divino por meio do outro, né? A nossa prática do cotidiano, a nossa prática diária. E essa prática diária, vendo os outros sem qualquer tipo de discriminação. E isso Jesus dá um exemplo crasso nesse sentido de equanimidade. Então a gente pode não ver este nome na Sagrada Escritura, mas a gente vê o exemplo, né? Típico. Se a gente disser assim, o que é equanimidade? Você é cristão? Você conhece a Sagrada Escritura? Sabe aquilo que Cristo fazia com todo mundo? Com a prostituta, com quem era judeu, com quem não era judeu, com quem era visto como pagão, com o cobrador de imposto, com o mais humilde, com o doente, com o leproso, aquele desgraçado que ele abraçava e cuidava da mesma forma que qualquer outra pessoa,
Quando disseram para ele que a mãe dele e os irmãos dele estavam à espera dele, ele disse assim, mas que mãe, que irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que seguem a palavra de Deus, ou seja, todos nós somos irmãos. Quer dizer, isso é equanimidade. Aí, a gente não precisa nem entrar em muita teoria, né? Então, essas... No auge ali de ser crucificado, inclusive, né? Ou seja, em tudo, perdoe-nos, eles não estão sabendo o que eles fazem, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, isso é equanimidade, é estar por cima das paixões pessoais. Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente poder pegar também como exemplo, né? Os seres humanos, nós seres encarnados, nós, por sermos sensitivos, vivemos por paixões, emoções, as nossas paixões ilusórias nos fazem trilhar caminhos que são absolutamente ilusórios, não são reais, né? E ilusórios em todos os sentidos, tanto no sentido temporal, quanto no sentido de apego, né? A gente chegou aqui sem nada e vai embora sem nada, é igual aquele sábio que questionou, dizendo, pô, você construiria sua casa em cima de uma ponte? Não, claro que não. Eu falei, então por que você quer construir sua vida em cima dessa daqui? Isso aqui é uma ponte, cara. Por que você quer construir tudo? Você acha que tudo vai estar aqui? Não, isso aqui é uma ponte, né? Então, essa é... Agora, o que de fato fica? Essa relação amorosa com o outro, a relação compassiva, essa equanimidade. É por isso que não tem como a gente falar em equanimidade sem estar vinculada com a relação amorosa e compassiva com o outro. Você não consegue ter equanimidade sem ter amor pelas pessoas. Você não consegue ter equanimidade sem ter compaixão. Se você não tiver amor, você vai ver um de um jeito, vai ver outro, vai desprezar, vai discriminar, vai ser preconceituoso, você vai querer saber daquela pessoa mais ligada a você. Isso não é equanimidade. Então, você não tem como ter equanimidade sem estar atrelada a ela essas outras três pernas. Exatamente. É junto a amorosidade, a compaixão e a alegria fraterna, né? É compartilhar da alegria sua com o outro e compartilhar da alegria do outro. Há quem diga que é muito mais fácil você compartilhar do sofrimento do outro do que da alegria do outro. Exatamente pelo nosso espírito de egoísmo, de vaidade, né? Quer dizer, compartilhar do êxito do outro, de inveja, compartilhar do êxito do outro, nos requer muito mais puros sentimentos do que compartilhar do sofrimento do outro, né? Mas é interessante. Não, que eu lembrei, inclusive, estava ouvindo o Haroldo Dutas Dias, que ele estava falando na questão do amor e da justiça, né? E até ele trazendo uma referência para o hebraico, mas como Deus sendo o extremo amor e a extrema justiça meio junto, e às vezes até sendo uma palavra junto, né? Também, ali, se eu não me engano, no hebraico, né? Como talvez essa questão da equanimidade, porque parece que são várias coisas juntas ali, que aí elas juntas, e essa ideia, por exemplo, do amor, mas o amor com a justiça talvez traga justamente esse equilíbrio, né? Porque às vezes eu amo e eu amo demais, e aí eu quero favorecer quem eu amo, e aí eu quero às vezes botar furar na frente, né? E ao mesmo tempo uma justiça que não tenha amor, ela tem mais caráter de punição, de vingança, e às vezes quando elas estão de fato juntos, né? Quando o amor está junto com a justiça, talvez e aí quase como uma coisa só, talvez atinja um outro nível ali, né? Então me parece que o que a gente está conversando aqui da equanimidade, talvez também são vários elementos que juntos talvez encontrem um outro nível aí de desenvolvimento, de sabedoria, de capacidade, e às vezes até quando a gente pega em diferentes referências, né, é desafiador até isso, né? Porque às vezes é uma palavra, mas que significa um monte de outras. Então exatamente. É desafiador para a gente trabalhar, né? E você trouxe uma reflexão interessante, que na própria área do direito existe toda uma reflexão, toda uma discussão sobre isso.
Porque a aplicação cega da lei, e isso o próprio Jesus já dizia, né? A aplicação fria da lei, ela não pode acontecer sem que haja realmente um cuidado, uma equanimidade com as pessoas. Né? Eu fiz aquilo, e não só a lei, a sua própria avaliação, o seu próprio julgamento, julgamento que não deve haver, novamente digo, quando você julga, você coloca em condição acima do outro para poder avaliar o ato do outro, né? Mas a observação do ato do outro, será que o outro... É por isso que, por exemplo, no budismo também, o budismo não existe perdão. É uma coisa interessante, né? Não existe perdão no budismo. Por quê? Porque a visão é que aquela ação foi cometida, aquela atitude foi praticada, aquele ato foi praticado pelas condições e pela situação que fez com que aquela pessoa fizesse aquilo. Por que ela não fez melhor ou não fez diferente? Porque ela não tinha condição de fazer. Então, essa compreensão da limitação do outro, quebrando a dualidade do certo e do errado, essa compreensão tão do outro, percebendo que ele não tinha como agir de outra forma, que as condições fizeram com que ele tomasse aquela atitude, ela associado com a compaixão e com a amorosidade, permite essa equanimidade com o outro, mesmo quando lhe agride. Olha que coisa interessante. Tanta compreensão que eu não chego nem a... Como se precisasse perdoar. Eu não te perdoo, eu não tenho que perdoar. Eu não tenho que perdoar, eu tenho de compreender. Olha só, que interessante. Né? E novamente, eu repito, eu não estou trazendo essa questão do budismo para fazer proselitismo do budismo, de forma alguma, não. São só reflexões de determinados aspectos filosóficos, né? Para que a gente possa estar se apropriando e trabalhando no nosso viver. Até porque eu queria destacar uma coisa que você comentou há pouco, que eu notei aqui, que a gente ouve com muita frequência e que eu tenho um questionamento absoluto sobre isso, que é: eu sou assim. Ninguém é de forma alguma. Ninguém é assim e ninguém é assado. Eu sou o que eu me construo a cada dia. Eu sou o que eu faço de mim a cada dia. Então, essa história, não, eu sou assim, não mudo, eu não mudo porque eu não quero. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, exatamente. Quer dizer, não tem esse negócio de eu sou assim. Eu não sou assim. Eu sou assim hoje porque eu quero ser assim. É muito difícil, eu não consigo. Ninguém disse que era fácil. Agora, não venha dizer que é impossível. Eu acho que esse é um aspecto importante, né? Nada é fácil, claro. A mudança de si não é fácil. A nossa evolução não é fácil. O nosso aperfeiçoamento diário não é fácil. O nosso desenvolvimento espiritual não é fácil. O nosso equilíbrio emocional não é fácil. A contenção das nossas reações não é fácil. Né? A revisão dos nossos atos não é fácil. O autoconhecimento, percebendo das nossas limitações, dos nossos erros e das nossas sombras, não é nada fácil. Então, nada disso é fácil. A vida não é fácil. Agora, também trabalhar isso também não é fácil. Você escolhe aí tá tudo perdido. Aí você escolhe que você quer. Exatamente. Então, o que é mais fácil? Deixa como está e faz de conta que você está vivendo. Na verdade, você está passando o tempo aqui. E sofrendo. Então, existem opções. Tudo na vida é opção. E você coloca muito bem isso em todas as suas colocações na abordagem da ansiedade. Né? São decisões. Ou eu decido ser vítima do meu modo de ver, do meu modo de me ver, sofrendo o resto da vida e dizendo que eu sou assim e ponto final, e toca sofrimento na vida, toca angústia, toca desespero, e sempre dizendo que eu sou assim e que não tem jeito. Ou eu decido, ou eu tomo a decisão de fazer de mim uma pessoa diferente. A cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada pulsar, a cada manhã. Né? E, não, hoje eu já fiz e não deu certo. Sim, não deu certo. Mas você tem um minuto depois, você tem uma piscada de olho depois, você tem uma manhã seguinte. Enquanto tivermos tempo, não tem aquela história, enquanto tiver tempo a esperança, enquanto tiver tempo a possibilidade de mudança. Então, e até o se encarar, né? Eu acho que uma mudança de palavra
se eu falo eu sou assim para eu estou assim, já abre Perfeito. possibilidade. Claro, Eu posso admitir, né? claro. Eu estou de tal forma, e eu estou, de repente, assim há muito tempo, né? E não querendo num movimento de negação, mas Mas de às vezes, quando conhecimento, eu né? ajustar o eu sou pelo eu estou, abre esse Claro, mundo de possibilidades disso que você está trazendo, de claro. uma nova manhã, uma nova tentativa, um novo sacudir a poeira e levantar Perfeito, de novo. Quer dizer, perfeito. levantar e Até sacudir porque a poeira. você, claro, até porque não tem mudança se você não percebe realmente quem você é, como você está, como é a sua vida, como é a sua forma de ser no mundo. Né? Quer dizer, não pode haver mudança quando você não tem clareza de quem você de fato está sendo. Não é de quem de fato você é. Esse é um aspecto importante. Então, quando você diz que você é, você petrifica, você congela. Analisa E ali. você congela e eterniza aquela situação, e você continua no sofrimento, é claro, porque você está reagindo de forma inadequada, você está agindo de forma inadequada. Inadequada não no sentido do certo e errado, mas inadequada no sentido de você gerar sofrimento. Gerar Até do que sofrimento você para si e para deseja, o né? outro. Você deseja ser feliz, deseja estar bem, né? Deseja. Esse é que é o ponto, exatamente, Pedro. E eu acho que esse desejo da evolução, do crescimento, do desenvolvimento é algo inato. Todos nós temos esse desejo. Né? É como muita gente diz, todos nós desejamos estar com a divindade, todos nós desejamos estar com o Altíssimo, todos nós queremos encontrar o nosso estado búdico, de acordo com o budismo. Todos nós desejamos atingir o estado de iluminação. Todos nós desejamos a autorrealização. Queira o nome, dê o nome que queira. Agora, inato, de forma inata, todos nós desejamos o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós viemos para esse mundo para isso. A troco de que a gente veio para aqui? Para ganhar dinheiro? Para morrer e o dinheiro ficar? Para construir, para ter bens, para morrer e não levar nada? Né? Interessante, eu ouvi esses dias um comentário. O dia que Deus me permitir levar um container com as coisas que eu tenho, eu vou acreditar que eu vim ao mundo para comprar coisas. Enquanto isso, eu não posso acreditar que eu vim ao mundo para comprar coisa. Eu posso até comprar para ter satisfação temporária, né, momentânea. Afinal de contas, nós somos limitados ainda e tal. Agora, acreditar que essa seja a razão da nossa vinda, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que é inato esse desejo de evolução. Não é de melhora, porque melhora você considera uma piora, melhora, você entra na dualidade novamente. Mas é um processo evolutivo. E se a gente não evolui por decisão pessoal, acreditando que é assim e não vou mudar, porque essa é uma decisão pessoal, aí a frustração ela se instala. E a pessoa pode até não admitir que ela se frustra, mas ela se frustra, porque ela não está executando aquilo para qual ela veio. Eu não estou fazendo aquilo para, eu não estou fazendo aquilo para qual eu estou presente aqui na minha existência. Né? Eu não estou executando a minha função nesse mundo, que é exatamente evoluir. E Por quê? Porque é eu interessante a gente estar falando. fiquei estático. Né? Não, e é interessante estar trazendo isso, né? Porque como você falou, né, talvez a gente tenha um desejo, um movimento interno desse crescimento, de buscar estar se desenvolvendo, de buscar estar bem. Né? E aí o grande desafio é que qual que seria o caminho, ou qual é o caminhar para isso, né? Eu lembro até quando você estava falando de às vezes, por exemplo, quando eu atendia criança, ou às vezes ali a criança, adolescente, você ia, quando via os dois pais, por exemplo, né? Os dois queriam ver o filho bem, os dois queriam ver o filho feliz, os dois queriam que o filho fosse um adulto saudável, um adulto que se desenvolva bem na vida. E eu acho que às vezes, o grande desafio é que às vezes esse era o único ponto convergente que eu conseguia encontrar entre os dois, porque cada um achava que para isso tinha que ter um caminho oposto, né? Então, às vezes, um achava que tinha que ser mais duro, outro achava que tinha que ser mais leve, um achava que tinha... E aí eu acho que talvez esse seja um desafio também do nosso papo, né? de levantar possibilidades, né? Porque talvez a gente almeje isso, né? Agora, o desafio é que será que o que eu estou fazendo está me levando para esse caminho? Às vezes a minha intenção é uma, só que a minha ação está me levando para o oposto.
do que eu quero, né? Então, às vezes eu digo Exatamente. que eu quero, e às vezes eu acredito que eu quero, mas às vezes o que eu faço está me distanciando do que eu quero, ao invés de estar Do que eu me quero. É. aproximando, né? E aí Ou esse não talvez faço, seja o né? É. desafio. Claro. Ou então aquela compreensão da Gestalt, você conhece melhor que eu, que é a consciência emocionada. Quer dizer, eu tenho consciência daquilo que eu tenho de fazer, eu Que é tenho racional. consciência daquilo que eu preciso racionalmente, mas só que eu ainda não fui capaz de mudar a minha vida para que aquilo se concretize. Né? É o médico pneumologista que fuma a vida inteira. Ninguém melhor do que ele sabe que ele vai ter câncer fumando a vida inteira, mas ele continua fumando. Quer dizer, ele racionalmente sabe que ele tem que parar de fumar, mas só que ainda não atingiu a consciência emocionada capaz de transformar as suas atitudes para que ele não fume mais. Então, isso serve para tudo. Né? E é interessante, eu não sei se é Rosa, Rosânia, né? Às vezes esse nome no Instagram é complicado, né? A gente junta os nomes, mas enfim, que ela entrou há pouco, ainda fez uma observação. Tudo que eu preciso é paz na vida. Né? Primeiro, obrigado, Rosânia, pela sua colocação, pela sua presença e pela colocação que você faz da necessidade de paz. Eu acho que todos nós precisamos de paz. Né? Só que nós não precisamos da paz no meio, porque a gente não tem como esperar a paz que existe no meio, porque a gente passa a ser refém de coisas que não estão na nossa governabilidade. Se a gente espera um mundo pacífico à nossa volta, a gente não tem como optar pela paz. A gente só tem como torcer para que ela venha. Né? Mas está fora da nossa governabilidade. O grande lance, como dizem, é exatamente a gente construir essa paz a partir do nosso interior. Essa agradabilidade que a gente precisa construir dentro de nós, num exercício diário, numa tentativa permanente, numa construção permanente, num cultivar permanente dessa agradável sensação que nos leva à paz, com tudo aquilo que está envolvido no sentido da visão amorosa do mundo, da compaixão com as pessoas, dessa partilha da alegria com as pessoas e da equanimidade, que é exatamente essa abordagem plena e amorosa das pessoas sem qualquer tipo de discriminação. Mas é uma observação interessante, porque é um desejo permanente. Agora, é uma decisão pessoal. E esse é um aspecto importante, né? Porque quebrando aquilo que você colocou, né, Pedro? Que muita gente coloca e diz, eu sou assim, eu não sei, é difícil. A primeira coisa que a gente fazia é tomar decisão. Eu me lembro quando você fazia as suas colocações dos treinamentos que você apresentava do Chega de Crise, né, que ainda apresenta, que vem, uma coisa que você sempre dizia, olha, a decisão é de vocês. Ou vocês continuam com as crises, continuam sofrendo, ou vocês tomam uma decisão de parar com esse sofrimento, parar com a crise e vamos fazer o treinamento para que pare. Agora, a decisão é da própria pessoa. Né? A questão do cultivo da paz é da mesma forma. O mundo não vai mudar porque a gente quer paz. A gente vai ter de construir essa paz no nosso interior para que gradativamente a gente expanda essa paz para o mundo à nossa volta. Que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente continua vivendo numa guerra permanente. Yogananda, no livro sobre paz interior, ele tem um livrinho, acho que você conhece o livrinho dele sobre paz interior, é muito interessante, ele aborda uma série de coisas, e no momento ele diz assim, dependendo da pessoa, ela pode estar sozinha e vai continuar em plena guerra. Né? É interessante essa colocação. Né? Exatamente isso, a colocação interessante da Rosânia. Né? Primeiro agradecendo, e essa paz no sentido dela acabar se apropriando. Obrigado, Rosânia, pela sua colocação e está colocando, apresentando realmente a sua situação. E tem disso também, né? O Pedro, você vê muito isso todo dia, quer dizer, o mundo à nossa volta está conflituoso, e por uma série de razões, inclusive questões que a gente carrega do nosso passado, a gente acaba abraçando esse mundo conflituoso. Né? É abraçar o porco-espinho. Né? A gente sabe que a gente vai ser espetado, mas a gente está lá agarrado com o porco-espinho, se espetando todo, porque eu preciso realmente agarrar aquele porco-espinho, que é exatamente esse contexto conflituoso à nossa volta, que tudo tem menos a paz. Né? Então, esse é um aspecto importante da nossa construção
dessa amorosidade interna, dessa paz interior, e a equanimidade ela traz muito para a nossa paz interior, muito, no sentido da forma da gente ver o mundo, né? E eu acho que esse mote, né, que a gente foi conversando e trazendo a ideia dos nossos papos como cultivando a paz interior, né, eu acho que já dá uma deixa do nosso desafio, nosso, de todos nós, de quem sabe, perceber que há um processo que é da nossa responsabilidade cultivar essa paz que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E eu acho que até tem uma frase, a célebre frase do Gandhi, né, que eu acho que ajuda nisso também, que é, então sejamos a diferença que a gente quer ver no mundo, né? E eu acho que isso é um ponto interessante e uma coisa que eu acredito de verdade é que há um desafio muito grande em relação a onde a gente está vendo ou colocando a responsabilidade, né? Porque às vezes eu percebo a responsabilidade no outro, nas circunstâncias, na situação, num contexto mais amplo, eu acabo não percebendo talvez o grande poder que existe dentro de mim mesmo, né? Num poder pessoal que eu tenho de, às vezes, de transformar a minha realidade, se não externa, minimamente interna, né? E como você falou, não sendo fácil, não sendo mágica, não tendo uma pílula mágica para isso, né? Mas se ao perceber que o que mais pode me libertar é assumir responsabilidade e aí poder atuar, talvez o que mais me aprisione é delegar a responsabilidade, seja do meu bem-estar, da minha paz, da minha saúde, né? E às vezes, nesse movimento que acaba sendo muito natural, né? Às vezes, eu estava dizendo outro dia até que o grande desafio não é se a gente vai fazer isso ou não vai, é quanto tempo a gente vai ficar nessa e quanto tempo a gente pode demorar para talvez sair dessa, né? Que é aquela coisa do eu chuto uma pedra e aí eu tenho certeza que aquela pedra estava ali só para me sacanear, eu estou sendo vítima dessa pedra que eu chutei e às vezes eu fico com tanta raiva que eu fico chutando ela o resto da vida e aí a pedra é culpada pelo meu pé tá ferrado já e tá doendo já há tanto tempo, né? E é claro que e eu acho que esse é um movimento muito natural nosso, né? O grande desafio é talvez ter a possibilidade de recuperar, trazer para mim essa força e acessar esse grande poder que eu acho que todos nós temos dentro da gente. Quanto mais a gente vai percebendo e vai assumindo e trazendo isso para a gente, seja um passo de cada vez, seja né, um passinho de cada vez mesmo, mas eu acho que isso vai trazendo uma grande força e às vezes vai ajudando a gente a sair de processos, às vezes já de adoecimento, de dificuldade, de sofrimento, enfim, né, eu acho que nessa caminhada, né, vai ter um negócio que foi uma coisa boa, mas é uma coisa desafiadora que a gente tem que lidar, né? A gente estava falando outro dia, né, que o Instagram me liberou ficar mais de uma hora, né? O grande desafio, você já viu, né? E na sexta-feira, agora nesse projeto novo, a gente só ficou 2 horas e 40 e tanto. Nossa Senhora. E aí o negócio foi longe, mas acho que é interessante precisa manter o nosso, definir mais ou menos o tempo, né? Eu queria, só uma observação, Pedrão. A Márcia, inclusive, Márcia, minha querida amiga, trabalhamos juntos muito tempo, ótimos tempos no centro de saúde, enfim, eu tenho muita saudade, né, daquilo que a gente fazia, o tanto que eu aprendi, né? Que bom ver você aqui, Márcia. E ela coloca uma coisa muito interessante, que é exatamente isso que a gente está destacando, talvez como um primeiro e importante passo e compreensão. Que o que ela coloca é que o decidir viver a paz não garante um acontecimento imediato, sem dúvida alguma. A decisão garante um processo, o início de um processo ou a continuidade de um processo. E o que ela destaca é exatamente que a demora, entre aspas, desse processo é que faz com que muitas pessoas desistam. E é verdade. Quando as pessoas não estão convencidas de que esse não é um processo que tem tempo, ele não é um processo temporal, ele não é um processo que dura uma semana, um mês, um ano. Não, ele é um processo que dura a vida. A gente pode cultivar muito bem. Eu estou aqui com o bambuzinho que você me deu, tá sensacional, tá ótimo aqui. Nos meus vídeos, às vezes eu coloco o bambu aqui perto de mim, você viu?
Tá, nossa, ótimo. Agora, a gente cuida. Se eu, de repente, deixar ele seco, ele vai morrer. Uhum. Mesmo ele sendo robusto, mesmo ele sendo, ele tendo condições de durar muito tempo sem água, mesmo ele tendo forças para resistir, se eu abandoná-lo, ele vai morrer. Da mesma forma a nossa paz. Uhum. A nossa paz, ela não é algo a ser construído e acabado. A nossa paz, ela para ser exatamente por isso o nome que se colocou, é cultivando a paz interior. Ela é um processo permanente. Da mesma forma, a equanimidade. Ela é uma ação permanente, ela é uma conquista permanente a cada momento no exercício da amorosidade, da compaixão e da alegria partilhada. Né? Então, é algo que, se a gente parar, vai acabar, vai cair, igual a planta que morre. Né? Então, é um processo que precisa ser permanentemente trabalhado, cultivado. A cada dia a gente tem de agradecer por aquela oportunidade e continuar na luta para se manter em paz. Então, eu acho que esse é um aspecto importante quando a pessoa decide mudar, quando a pessoa decide abrir mão dessa lógica ilusória de que eu sou assim e percebe que eu estou assim e posso e devo ser diferente. Essa mudança, ela se inicia e é algo permanente, acreditando de que eu não vou chegar num ideal, mas eu vou sempre manter essa minha condição de paz, essa minha situação de paz, essa minha situação de equanimidade. Então, é um aspecto importante destacado pela Márcia, e você mesmo colocou isso, que é a decisão, mas é uma decisão que precisa ser reforçada e mantida a cada momento, a cada piscar de olhos, a cada pulsar, a cada manhã. Né? Acreditando que essa é uma construção permanente, esse é um cultivar permanente que a gente precisa fazer ao longo da nossa existência. Talvez até entre aí um elemento, né, da paciência, né? Talvez seria o oposto de algo que a gente vive muito, e isso, como você falou, até relaciona muito com a ansiedade, que é um imediatismo, né? Que é querer Exatamente. ter na hora, ou querer muito rápido, né? E às vezes essa prensa toda, e talvez algo que entre junto nesse desenvolvimento seja um exercício da paciência também. Da paciência. Né? Muita gente é aquela história. A ciência da paz, né? Paciência. É aquele negócio, eu quero ter paz. Não, lamento. Você não vai ter paz. Você vai ter de cultivar a sua paz. Então, quando a gente diz eu quero ter paz, é como se dissesse assim, eu quero amanhã ter paz. Não. Eu posso até sentir, né, ter a sensação de paz, de equanimidade na minha vida, de amorosidade na minha vida. Mas se eu não cultivar essa sensação, se eu não cultivar essa amorosidade, o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, eu vou perder tudo. A minha planta vai morrer. Então, é algo que, na verdade, a gente precisa... É aquele negócio, tem de entrar na rotina da nossa vida. A gente não acorda, não escova o dente, não toma café da manhã, não come. Né? Você não come para viver. A gente come para o corpo permanecer vivo. Né? E a gente tem de cultivar a amorosidade dentro de nós para que o nosso emocional e o nosso espírito mantenha-se vivo e evolutivo a cada momento. Então é um hábito. É hábito de vida, da mesma forma como é o hábito de comer, como é o hábito de se limpar, de se lavar, é o hábito de cultivar a nossa paz e cultivar a equanimidade. Sim. Eu lembrei, eu só não queria deixar passar uma historinha também, aí de repente até pra gente, aí depois se você quiser ainda dar uma fechada, mas eu lembro até que eu acho que até já contei ela, mas quando a gente estava falando da questão da equanimidade, eu acho que vale a pena trazer, né? E eu acho que até quando a gente fala, como você estava citando, né, a questão do médico, a gente está na saúde, e eu acho muito interessante nas culturas orientais, né, que o desafio do mestre, ele é muito mais a partir da vivência, do exemplo, do que do arcabouço teórico, né? Ou das chancelas ou dos certificados, né? A gente vive, talvez, no Oriente, uma importância mais do certificado, da chancela, do título, do arcabouço teórico, e muito menos da própria vivência e da própria prática, né? E aí, às vezes, a coisa fica meio incongruente, assim, né? Mas, e aí, relacionado a isso, tem diz num povoado, né, que tinha uma pessoa que era uma grande referência, era um grande mestre ali, e aí tinha inclusive muita gente ia conversar com ele, muita gente ia pedir orientação,
Mas aí tinha uma moça ali, uma jovem, que também ia muito pedir orientação a esse mestre. E aí, vira e mexe, até ela avisar, não, eu tô indo lá no mestre, tô indo lá e tal, eu vou pedir orientação. E aí, o que aconteceu? Que essa jovem apareceu grávida. E ela não era casada, não era nada, e aí foi toda uma comoção na família, e ela mal saía de casa, ela dizia que ia lá no mestre, e aí o pai, a mãe pressionando, e a barriga foi crescendo, e ela, não sei, não sei. E aí, na hora, ela falou, ai, não, de quem que é isso? Me conta, ela é do mestre, né? Ela só falava que saía, mas não é do lado do mestre fulano. E aí o pai ficou furioso, a mãe ficou furiosa, meu Deus, todo mundo achava aqui que ele era a referência da comunidade, como é que ele pode ter feito uma coisa dessas? E aí ela já estava com barrigão já, e aí já estava para nascer. E aí foram lá tirar satisfação e chegaram nessa, vem cá, que história é essa? Você engravidou minha filha, e como é que você pode ter feito uma coisa dessa com a gente, com ela? Você que se diz aqui o grande mestre, ele falou, mas e quem falou isso? Ela falou, é ela que falou isso. Aí ele falou, ela falou? Ela, sim, e, bom, e aí? E aí ele não disse nada, e aí ele calou, e aí a pessoa falou, então tá vendo, quem cala consente mesmo, e agora você vai, e agora, como é que vai ficar? Como é que a gente vai ficar? Como é que vai ficar esse bebê? Ele falou, não, pode trazer aqui para mim que eu cuido. E aí a menina teve o bebê, e aí ele levou lá e falou, tá vendo, mas ele é um safado mesmo, né? Ele consentiu, calou, consentiu, mas pelo menos agora então, e agora tá ainda deixando mais claro ainda que é culpado, agora ainda vai, pelo menos vai cuidar da criança. E aí deixaram o bebê com ele lá. E aí, claro, que uma cidade pequena, o papo já rodou, e aí ele, que era uma referência, o pessoal passava e jogava coisa na porta. Obviamente que, né, a reputação dele foi pro ralo ali, como muitas situações, né, de uma forma muito apressada, a gente já traz todo o nosso julgamento, como é que ele pode ter feito isso, abusado de uma menina, de uma jovem, e aí ele se recolheu e tinha um bebê para cuidar, ele não sabia que dá trabalho, né, então talvez ele se ocupou cuidando do bebê, e o pau quebrando lá de fora e tudo mais, e tanto que ele cuidou, e cuidou com muita atenção, com muito carinho do bebê, e aí passado, sei lá, uns 6 meses, um ano, a menina se remoendo de culpa ali, muito chateada, falou, não, pai, na verdade mesmo, não era o filho do mestre, não, é o filho do fulano aqui do vizinho, às vezes eu dizia que ia lá no mestre, às vezes eu ia encontrar um menino aqui, mas era difícil, e aí eu acabei falando, que nada. E aí todo mundo ficou, imagina, né, o pai, meu Deus, eu culpando o mestre, todo mundo culpando o mestre, e aí foram lá e bateram na porta do mestre e ele estava lá cuidando do menino. O menino já estava bem, estava feliz, estava bem cuidado, estava saudável. E aí eles chegaram, mestre, chorando, a gente não tem o que dizer. A minha filha confessou que, na verdade, não era seu filho, era filho do fulano, do filho do vizinho ali. E, nossa, o quanto que a gente te julgou, o quanto que a gente te condenou. E falou, mas ela falou isso mesmo? Falou. E aí, eles vão, sei lá, a gente vai dar um jeito aqui para juntar e devolver o filho deles. Ele falou, não, pois não, tá aqui, ó, o Florinho tá super bem, tá feliz, tá bem cuidado. E aí, o mestre devolveu a criança para a família, para os pais. E aí, claro que talvez houve novamente uma grande comoção na cidade, né? E uma reviravolta, talvez, no olhar de todos de novo para o mestre, né? E aí talvez até ele, muito no exemplo, eu fiquei imaginando e lembrando dessa história, né, essa questão da equanimidade, como talvez essa vivência, esse exemplo, essa história possa nos inspirar nesse caminho, né? Porque enfim, né, eu acho que junta um monte de coisa que a gente estava falando aí da imparcialidade, do não julgamento, da amorosidade, né, da compaixão, da paciência, né, talvez da aceitação. O cuidado da reatividade. Da reatividade e talvez de tudo mais. Né? E é claro que também essas histórias elas parecem tão
longe, estão utópicos, que às vezes também nos angustiar. Ah, não, mas eu não faria isso, né? Mas eu acho que pode, no fundo, talvez nos inspirar, pelo menos, né? E que a gente precisa, talvez, fazer igual numa situação semelhante, né? O que a Claro. gente se exija fazer igual numa situação semelhante, mas quem sabe nos inspire aí também. Eu acho que tinha a ver aí com o papo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que os grandes exemplos, os grandes mestres, né, e os grandes exemplos de atitudes, de posturas, quer sejam verídicas ou não, eles estão aí não necessariamente para serem repetidos, mas sem dúvida alguma como instrumentos de inspiração, né? A partir do momento em que a gente acredita que a gente sempre pode avançar, evoluir e crescer além daquilo que está hoje, né? A partir do momento em que a gente acredita nesse processo evolutivo, que a gente acredita que essa é a nossa responsabilidade primeira, né? Existe a lógica, de novo no budismo, né, do Bodhisattva, é aquele que volta ao mundo para ajudar as pessoas, mesmo não precisando voltar mais. Mas a concepção é a seguinte: eu preciso evoluir o máximo possível para, inclusive, ajudar as pessoas a buscarem também sua evolução, né? E mesmo aquelas pessoas que se veem como boas e caridosas, né, elas acabam, às vezes, muito preocupadas em ajudar a evolução do outro e esquecem que elas também precisam evoluir, né? Elas precisam também quebrar essa lógica do eu sou assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu estou assim e posso evoluir. Não é melhor nem pior, mas eu posso crescer, eu posso desenvolver e eu vim aqui para isso, eu estou aqui para isso. E a cada dia eu posso crescer mais, a cada dia eu posso avançar mais, a cada dia eu posso dar mais um passo, dependendo da minha decisão diária de dar mais um passo. Amanhã eu vou dar mais um passo e aprender com este passo que eu dei, como que eu posso dar mais um. Amanhã eu posso evoluir um pouco mais e aprender como eu posso continuar nesse processo evolutivo. Amanhã eu posso andar um pouco mais nessa minha estrada e conhecer um pouco mais desta minha caminhada para que eu possa dar o passo seguinte de forma tranquila, serena, mas sempre evolutivo. E isso depende sempre da nossa decisão, não da primeira decisão, mas da decisão diária de se manter neste processo de crescimento. Então, eu acho que esse é um aspecto importante dessa nossa reflexão enquanto cultivar a paz interior e hoje, especificamente, a questão da equanimidade. É uma decisão que não é uma decisão única, não é uma decisão inicial, mas é uma decisão de cada momento em continuar dando sempre mais um passo, aprendendo com aquele passo, aprendendo ao longo desta caminhada e percebendo o quanto que mais a gente pode continuar caminhando, crescendo e se desenvolvendo nessa estrada que a gente está aqui e, nesse processo, ajudando as pessoas que estão à nossa volta, independente de quem sejam, até porque a equanimidade nos traz essa lógica, que todos têm o direito de serem felizes, todos têm o direito do seu processo evolutivo, todos têm o direito de crescer a cada dia e ser cada vez uma pessoa diferente daquilo que era no dia anterior, num processo evolutivo da sua existência. Então, acho que é um aspecto importante para a nossa reflexão. Para mim foi, pensando na questão da equanimidade, está sendo agora na nossa conversa, e realmente esse é um incentivo, um estímulo para o nosso crescimento a cada dia, e espero ter, de alguma forma, né, tocado ou vir a tocar as pessoas que estiverem ouvindo a gente nesse processo, né? Que a gente veio aqui para crescer e evoluir. E nos é dado essa oportunidade a cada momento, pelo menos enquanto a gente estiver respirando, né? E, de qualquer maneira, foi muito bom. É muito bom sempre estar aqui conversando com você sobre esses assuntos ligados ao nosso cultivo da paz interior. Verdade. Bom, pai, obrigado demais. Muito bom Eu que estarmos de agradeço. volta. Obrigado. Voltando aí no nosso bate-canal, no bate-horário, segunda-feira, 9 da noite. A gente ainda não falou sobre o tema da semana que vem, mas a gente divulga aí até lá. Isso, mas foi ótimo. Obrigado, né? E eu que agradeço.
tenho certeza que não foi só, acrescentou só no nosso repertório linguístico de mais uma palavra, equanimidade, mas pelo contrário, né? Eu acho que esse foi o de menos. Acho que o mais importante foi a reflexão, foi, acho que a inspiração, a motivação e às vezes de perceber tanta coisa junto e de perceber talvez a importância disso se a gente de fato se conecta com o que a gente quer, a gente quer estar bem, a gente quer estar em paz. Talvez acho que isso tudo que você nos trouxe hoje pode ajudar bastante nessa caminhada. Então quero te agradecer a todo mundo aqui que estava presente, desejar uma ótima semana para todo mundo, para você também. E a gente... Obrigado para você, um beijo. A gente espera que não se fale antes, mas a gente se fala aqui no Futebol na Paz Interior na próxima segunda, às 9 da noite. Segunda-feira. Até lá a gente vai conversando. Obrigado, Pedrão. Obrigado por você, obrigado por todos. É sempre muito bom estar aqui aprendendo, refletindo e gerando novas inspirações para o nosso crescimento a cada dia. Obrigado, muito obrigado a todos. Você e a todos os que estão conosco e que vão estar conosco ainda. Até segunda. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.